Professor Paulo Rabelo de Castro para conversar com a gente, como acontece toda quarta-feira nesse horário. Ele que é economista, foi presidente do IBGE, do BNDES, tem muita experiência e vai começar conversando conosco a respeito do acordo que foi firmado entre a Índia e a União Europeia, criando aí uma zona, né, de comércio enorme e super importante. Professor, as suas considerações sobre esse assunto para a gente começar a conversa nessa quarta-feira. Bom dia, seja bem-vindo. Olá, Pedro, bom dia. Como vai, querida Sônia? Bonjour. Bom dia, meu Cláudio Humberto. Professor. Como é que está Brasília? Bom dia. Pois bem, Bom dia. o acordo entre a União Europeia e a Índia não exatamente colocar um pouco de água no chope do Brasil, na medida em que o nosso acordo de livre comércio com a União Europeia foi enviado para o purgatório. O que quer dizer isso? Ele, depois de assinado, os comissários da União Europeia resolveram buscar uma confirmação judicial da constitucionalidade desse acordo que havia sido assinado. Realmente, o Brasil ficou de saia justa, porque não pôde comemorar exatamente o acordo tão esperado por mais de 20 anos, enquanto a Índia atropelava na reta final desse hipódromo, dessa corrida rumo ao refazimento, por assim dizer, dos blocos de cooperação no mundo, essa chamada nova ordem mundial que está ainda sendo construída e na qual o Brasil, como se dizia agora no bloco anterior, é um país solteirão desconfortável consigo mesmo. O Lula hoje está lá no Panamá, ele está dizendo apenas generalidades mais uma vez no seu discurso. Enquanto isso, o acordo que deveríamos estar comemorando com a União Europeia foi para o purgatório da Justiça Comunitária Europeia. E nós ficamos chupando o dedo enquanto Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, está de parabéns porque o acordo com a Índia acelera ainda mais as relações comerciais da União Europeia com o continente indiano, fazendo uma aliança que vai provavelmente duplicar as exportações europeias para a Índia e, muito provavelmente, serão acompanhadas por exportações de igual valor. O nosso problema está que nós temos um conteúdo de exportações muito mais voltado para o agronegócio, para a agricultura, que é exatamente o tendão de Aquiles da União Europeia. A União Europeia não consegue produzir os seus produtos agrícolas com a mesma eficiência que o Brasil faz, o que, aliás, deveria e é motivo de orgulho para todos nós. Entretanto, a União Europeia pretende, por pressão dos agricultores locais, manter travas em cima desse avanço das exportações brasileiras no agronegócio. E, por outro lado, isso trava também uma diminuição que seria esperada da importação que nós teríamos vantagem em fazer de tecnologias industriais mais avançadas que poderiam tornar a nossa combalida indústria brasileira um pouco mais competitiva. Portanto, é esperar que o nosso acordo saia do purgatório dessa decisão judicial ainda pendente na Comunidade Europeia e a gente, então, volte com o nosso cavalinho para o hipódromo, tentando recuperar a distância que vai se ampliando cada vez mais entre nós e a Índia, que é um país ainda bastante pobre, mas que já se tornou, só a título de conclusão, a quarta economia do mundo em termos de tamanho, tendo em vista
mesmo a quantidade de pessoas, o volume de população que já passa o da China. E, portanto, é a grande economia que desponta nessa quadra do século XXI como sendo aquela que vai se tornar, de certa forma, o motor na demanda por produtos agrícolas e industriais. O que nos leva, inclusive, a questionar que a gente deveria estar avançando mais nas nossas relações bilaterais com a própria Índia. Então, professor, muito bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez. O que é que o senhor diria que diferencia o acordo União Europeia com o Mercosul desse acordo com a Índia, né? Porque, assim, com o acordo do Mercosul é assim, basicamente os europeus comprarão aqui do Mercosul, sobretudo do Brasil, aquilo que lhes interessar, né? Sobretudo, enfim, e aí vão vender aqui chocolatinho e coisas dessa natureza. É bom para o Brasil? É claro que sim, porque estimula pelo menos alguma parte do comércio, né? Mas o buraco parece ser mais embaixo, né? Ou mais acima, não sei, lá com a Índia, que é uma economia muito mais forte, o mercado, digamos assim, muito mais forte do que o mercado aqui do Mercosul. O que marca a diferença de um para o outro? A Índia foi mais dura do ponto de vista dessa negociação, como é que eu diria, da troca igualitária de comércio ou não? Ou foi basicamente a mesma coisa? Boa pergunta, equivale a uma palestra. Vou responder em 1 minuto, se possível. A ideia, Cláudio, é que esses acordos são sempre, e no caso da Europa mais ainda, demorados. O acordo com a Índia demorou também quase 20 anos em termos de negociações, pelas informações que nós dispomos. Ou seja, não foi fácil também para a Índia extrair esse nível de concordância com o resto da comunidade europeia. A diferença realmente está, e você tocou no ponto rapidamente, vamos dizer assim, no grau de atrito que ainda permanece nessas relações, que é maior no caso do Brasil, por causa do agronegócio. Ou seja, principalmente os agricultores franceses, e é por isso, e aí já faço a provocação para a Sônia, que o presidente Emmanuel Macron, ele, apesar de muito chegado ao senhor Lula, ele, na hora dessa negociação, ele piscou, ele foi quem, de certa forma, permitiu que essa negociação fosse mandada para a barra dos tribunais depois de assinada. O Emmanuel Macron sofre diariamente pressão de parada e manifestação de agricultores que temem, e como já disse, com justa razão, temem porque vão ter que diminuir o tamanho da sua produção em vista do possível aumento das exportações brasileiras. E, portanto, a zona de atrito aí é bastante grande, no caso do agro, e no caso da indústria, da Índia, não. O conteúdo, vamos dizer assim, de comércio potencial que vai ser explorado, ele é de caráter industrial. E, portanto, ali tem mais conversa e mais cooperação. Nós gostaríamos que isso ocorresse em relação ao Brasil, mas é preciso que, no caso do Brasil, a indústria brasileira esteja com vontade de aumentar o ímpeto dos seus investimentos, coisa que não acontece porque o chamado custo Brasil, aí vamos falar daqueles outros temas nossos, altos tributos, a maior taxa de juros do mundo, excesso de regulamentação, falta de infraestrutura, portos inadequados e de trânsito demorado, tudo isso fecha o comércio industrial brasileiro e, portanto, é diferente do potencial indiano. Tem mais um detalhe. Nós ainda estamos capengando em tecnologias. A Índia já está mais avançada e, inclusive, é potência nuclear.
e, portanto, eles têm mais para conversar e trocar em matéria de cooperação científica e tecnológica do que o Brasil. E, por último, o tamanho do próprio mercado. Hoje nós temos um produto interno bruto, ou seja, o tamanho da nossa riqueza produzida anualmente está na faixa de 2 trilhões de dólares, o que é bastante coisa. Somos um baita país, 2,3 trilhões de dólares. Talvez com o câmbio, o nosso real se valorizando ao longo desse ano, a gente vai até ter uma melhoria dessa conversão rapidamente para a faixa de 2,5 trilhões de dólares. Mas o PIB da Índia passa de 4 trilhões, se aproxima de 5 trilhões de dólares. Nós não conseguimos ser nem a 10ª economia do mundo e a Índia consegue ser a 4ª economia do mundo. Portanto, a Índia hoje é mais importante para a União Europeia do que o Mercosul, não? E, professor, bom dia, bonjour novamente para o senhor. Se o senhor me permite até contar uma história, nesses últimos 14 anos, né, que eu sou correspondente internacional, eu tive 5 vezes na Índia. Primeira vez que eu fui, eu tive um impacto, assim, horrível em Nova Delhi, assim, uma cidade assim acabada, muita pobreza, muita miséria, pobreza, que, enfim, falta muito para fazer ainda. Só que quando eu voltei agora, na 5ª vez, as estradas da Índia parecem um tapete. Você vê prosperidade, você vê trabalho. É impressionante o que a Índia cresceu em tão pouco tempo, e isso a gente tem que atribuir ao premier Narendra Modi, porque foi a partir da gestão dele que começou essa nova Índia. E o presidente Lula vai para lá agora, dia 17 de fevereiro, ele tem um encontro com Narendra Modi nessa costura aí, nessa nova ordem mundial, de tentar também pegar o quinhão do Brasil, né? E assim, e nesse quesito vai precisar muito de muita diplomacia, conversas, porque afinal de contas é exatamente o que o senhor falou. A Índia é uma potência e em 2030 o governo indiano pretende ser o número 1. Vamos ver se eles conseguem, mas eles têm essa pretensão, eles pensam grande. Mas eu queria aproveitar a presença do senhor, professor, para perguntar sobre decisão do Banco Central. Vai começar finalmente a baixar os juros ou os juros continuarão estratosféricos, já que estamos falando de comércio exterior, desenvolvimento de país? O que o senhor pensa da decisão de hoje? Eu já não penso, eu protesto, porque você sabe a minha opinião, já expressada aqui tantas vezes nas nossas conversas, no nosso programa, no Jornal Gente. O Banco Central faz muito mal à saúde da economia brasileira. É bem verdade que ele tem uma desculpa técnica forte, que é a absoluta irresponsabilidade fiscal com que estamos sendo gerenciados por esse governo. Ou seja, isso quer dizer, nós temos um padrão de gasto incompatível com a nossa arrecadação, e diga-se de passagem, né, Pedro? As arrecadações brasileiras, no último ano, Sônia, novamente bateram todos os recordes, ou seja, o governo Lula não pode reclamar que o pagador de impostos no Brasil está relutante ou está já botando a língua de fora. Ele está botando a língua de fora, mas continua pagando. E continua pagando muito, ou seja, na realidade, o governo brasileiro é muito irresponsável fiscalmente. Por causa desse excesso de gasto do lado público, do lado do governo, o Banco Central, para manter a inflação dentro daquela faixa de até 4,5% ao ano, que é o teto da meta anual, que é, na realidade, um teto bastante apertado para um país que tem um governo altamente gastador, na realidade, ele tem que fazer alguém se espremer, já que o governo só se expande com seus gastos, os gastos do setor privado têm que ser reprimidos. Você vai dizer, mas você está me dizendo uma loucura, por que nós vamos reprimir os gastos justamente das empresas e das famílias
que geram os empregos, que fazem a economia produtiva funcionar. E vamos deixar a gastança governamental solta. Pois é, como o Banco Central não conversa com a área fiscal, apesar de ter o Conselho Monetário Nacional, que seria o ponto de encontro e de acerto entre Ministério da Fazenda e Banco Central. Ele simplesmente diz: eu vou manter os juros extremamente elevados para controlar e reprimir, esmagar mesmo o setor privado, e é isso que vai acontecer mais uma vez, segundo as previsões do mercado, hoje, no final do dia. Vamos anunciar, mais uma vez, tudo indica, a manutenção dos juros na faixa de 15%, apesar da inflação já estar abaixo da faixa de 4%. Portanto, ela já está dentro da faixa vamos dizer, de variação prevista e tolerada, e já se aproximando do centro da chamada meta de inflação. Portanto, do ponto de vista de comportamento inflacionário, o Banco Central, de fato, não tem mais desculpa para não anunciar hoje pelo menos 0,5% de redução. Portanto, o meu voto seria redução de 0,5%. Sei que sou uma opinião minoritária, mas quem sabe alguma coisa sopra no ouvido do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e o mercado se surpreende com aquilo que, na visão do mercado, seria uma antecipação desse momento de redução de taxa de juros. É que essa dose está muito alta, né, professor Paulo Rabelo, né? Esse remédio aí que pode até ser necessário em algum momento, quando a gente tem um aumento da inflação, que não é o caso, como o senhor explicou, ele está virando um veneno para a economia brasileira. Já virou, não é, Pedro? Na realidade, eu não chamaria isso mais de remédio, isso é uma cacetada, isso é um comportamento que já não pode ser atribuído à área médica. Falar de remédio, a medicina obedece a protocolos, e o protocolo do Banco Central é um protocolo, ao meu ver, que exige aperfeiçoamento. Eu não quero criticar o Banco Central, parecer aqui que sou crítico ao Banco Central, tanto quanto sou crítico à absoluta irresponsabilidade fiscal da administração Lula. Isso tem que ficar claro. A origem de toda essa diatribe, essa briga nossa em relação à taxa de juros, não é originariamente o Banco Central, e sim a administração Lula, fiscalmente irresponsável. Agora, dito isso, o Banco Central tem um modelo de aplicar esse tacape, essa cacetada, que também exige cuidados. Eu vou dar só um exemplo. Ano passado, o custo da energia, que é um preço administrado, fechou em mais de 12% de variação, Pedro. Vou repetir. Enquanto a inflação dava 4,2% de média anual de variação, a energia elétrica variou mais de 3 vezes a média da variação dos demais preços. Ora, por que é que a energia elétrica que é um preço administrado pelo próprio governo, tem que entrar no cômputo da inflação que, de fato, seria a inflação de mercado? Se o Banco Central quer acompanhar uma inflação, em princípio, teria que ser a inflação dos preços livres, daqueles que não dependem de administração por parte e de decisão por parte do próprio governo. E vários são os motivos da energia elétrica ter dado um salto de 12%, e todos esses motivos, não vou entrar em detalhes, são motivos técnicos, poderiam ser contornados se a gente tivesse uma abordagem um pouco mais técnica quanto à variação objetivada pelo Banco Central. Ou seja, precisamos de controle inflacionário, sim, precisamos de um Banco Central atento, sim, precisamos de regra de contenção dos preços quando temos uma economia aquecida, mas não é exatamente, Pedro, o que se passa aqui. Concluo com a Índia. Não é, Sônia, enquanto a Índia cresce
perto de 7%. Quando não cresce 7%, cresce 6% na média. Nós aqui fazemos uma força danada para conseguir crescer 2%, 2,5%. Portanto, essa é mais uma razão da Índia ser atrativa. É que, nesse momento, a Índia está conseguindo crescer quase 3 vezes a taxa de crescimento, ou seja, a velocidade de modernização na China, a velocidade de aumento da renda per capita do indiano é muito maior do que a do nosso país, que está hoje preso ao modelo assistencialista, em que tudo depende exatamente do governo gastador mandar mesada para manter as pessoas em casa, ao invés de transformar as pessoas em trabalhadores ativos, felizes e prósperos. Essa é a grande diferença, professor, e esse é o modelo que precisa mudar aqui no Brasil. Professor, vamos aguardar para ver se o presidente aproveita a viagem, esse passeio que fará à Índia, para aprender um pouco como é que se faz, né? Mas eu queria saber do senhor uma avaliação sobre o fato de que, além da questão do Banco Central, taxa Selic nas alturas, inviabilizando ou afetando gravemente o setor produtivo, nós temos também a questão dos impostos, né? Foram mais de 30 impostos criados por Lula ou aumentados de maneira muito, muito séria. Ele não gosta da classe média, não gosta do setor produtivo e o que ele gosta mesmo é de gastar, como o senhor tem mostrado aqui, mas isso tem provocado não só o fechamento de empresas, mas uma transferência impressionante, né, de parque industrial brasileiro para o Paraguai. O Jornal da Band mostrou esses dias uma reportagem em que revela que mais de 200 indústrias brasileiras já se mudaram para o Paraguai, e é só o começo. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que essa é uma tendência definitiva? Acha que esse número vai aumentar muito, o número de empresas brasileiras se transferindo para o Paraguai? Enfim, parece muito grave isso, não é? Muito bem lembrado, Cláudio. É uma outra face da mesma moeda da nossa conversa de hoje. É mais uma vez uma demonstração de que o chamado custo Brasil, que é o custo de fazer indústria no Brasil, o custo de industrializar no Brasil, é extremamente elevado. É um custo talvez o mais elevado do mundo, quando a gente soma todas as travas que existem em cima do produtor industrial brasileiro, e que não são só tributos, como eu disse, também são regulamentações, exigências, e inclusive uma coisa que não falamos, vamos falar essa palavra terrível que nos afeta, corrupção. É um país onde a corrupção manda. A corrupção é a maneira de nós nos relacionarmos, e onde a confiança sai pela janela. Portanto, no ambiente desse, Cláudio, é impossível industrializar. Ou seja, o industrial ele é quase que um louco quando ele tenta estabelecer uma maneira de se proteger de todo esse custo Brasil, e quando ele fica desanimado, ou ele vende a indústria, passa adiante, ou ele passa a indústria para o outro lado da fronteira, que é o Paraguai, com determinadas vantagens, porque o Paraguai, estando dentro do Mercosul, ele consegue trazer os produtos agora paraguaios para o Brasil e atende ao mercado brasileiro e também atende ao mercado de exportação, mas com origem paraguaia, eventualmente saindo até pelo porto de Paranaguá, não é? E, portanto, na realidade, é uma produção industrial brasil-guaia, né? Mas onde nós já não fazemos a geração de empregos mais no Brasil, e sim no Paraguai. Bom para o Paraguai, é importante que o nosso vizinho cresça também. O importante, no entanto, é, como você falou, também constatar que isso não é porque o Paraguai é extraordinariamente melhor que o Brasil, é que nós estamos nos prejudicando a nós mesmos. E apesar de nós termos
tido o anúncio de uma nova política industrial brasileira, anunciada com toda a fanfarra por um presidente de boa vontade, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin. Se a gente se perguntar o que é que aconteceu com a nova Indústria Brasil, que é, se não me engano, o nome desse novo plano, praticamente nada aconteceu de relevante em matéria de redução do custo industrial brasileiro. Nós estamos aqui jogando conversa fora, porque o governo ele não tem um acompanhamento efetivo e não tem uma prestação de contas do que vai melhorando ao longo do tempo. Diferentemente do que Sônia Blota falou sobre a Índia, que ela visitou 5 vezes, da primeira vez um choque ainda de um país extremamente pobre, miserável e com muita necessidade e carência de infraestrutura, e da última vez um país já que começa a ganhar uma cara de China, que também era outro país. Nós não precisamos crescer nem como a China, nem como a Índia, mas nós precisamos, pelo menos, dar satisfações ao povo brasileiro, que paga quase 3 trilhões de reais de tributos federais, e para o qual não existe a mínima satisfação sobre as políticas que deveriam estar sendo implementadas. Agora nós estamos no janeiro, já estamos aproximando o último dia de janeiro, não é, Cláudio? E daqui a pouco nós vamos estar em dezembro, nos reunindo aqui no nosso programa, e nós não vamos saber, mais uma vez, o que é que melhorou em termos de política industrial, quais são os custos que foram diminuídos. E quero dizer mais, nem a indústria consegue fazer esse acompanhamento como deveria e de modo adequado. A Confederação Nacional da Indústria não cobra do governo como deveria, não tem um indicador claro, como se fosse uma taxa de inflação. Nós deveríamos ter uma taxa de custo industrial que nós deveríamos acompanhar, e essa taxa deveria ser decrescente ao longo do tempo, X%, marcar uma meta, assim como a gente tem uma meta de inflação, deveria ter uma meta de redução do custo industrial, e ao final do ano os administradores públicos vão ser avaliados de acordo com a diminuição desse custo. A gente ouve falar disso? Nem ouvimos falar, então nós aqui estamos jogando conversa fora e nós estamos só tomando tempo dos brasileiros, que na realidade eles estão em um mar de insegurança pessoal, com violência, e um lodaçal de corrupção, que é o que nós ouvimos falar e que é a matéria de todos os nossos jornais praticamente. Professor Paulo Rabelo de Castro, economista, colunista do Jornal Gente, esteve conosco nesta quarta-feira. Na quarta que vem tem mais. Professor, um abraço e boa semana. Uma boa semana, bancada, e para você que nos acompanha no Jornal Gente, um grande abraço. 8h53. Jornal Gente volta em sequência para falar sobre o assunto eleição. Rede Bandeirantes de Rádio.